Boa tarde a todos. Estamos dando início à sexta edição dos Poros da Comunicação, que hoje vão tratar do tema Tecnologias e o Sagrado, um novo obscurantismo. Essa é a pergunta que nos norteará hoje, nesta tarde, aqui na Faculdade de Comunicação Paulus, e esta atividade ela é uma atividade conjunta entre a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação e o Filocom, Núcleo de Estudos Filosóficos da Comunicação, em colaboração com a Cátedra Unesco José Reis de Divulgação Científica da USP. O tema de hoje é um tema atual, exatamente por tratar de uma conexão entre o que nós vivemos no dia a dia, que é o desenvolvimento tecnológico, e o seu outro lado, que podemos dizer assim, que é a questão espiritual, a questão que serve muitas vezes como contraponto à própria questão tecnológica, que é a questão do sagrado. Esse tema ele praticamente surge no debate ocidental há cerca de 100 anos, mais ou menos, quando o sociólogo Max Weber é o primeiro a apontar em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que as tecnologias às vezes podem servir também como uma espécie de cadeia de ferro dos homens de sua época. Isso despertou muito o debate naquela época, nos anos 1920, 1930 na Europa, quando o grupo alemão da Escola de Frankfurt resolveu dizer que, na verdade, estava na recuperação da teologia, ou na recuperação na inversão, digamos assim, da teologia, a possibilidade de oposição, digamos assim, a um desenvolvimento técnico que seria, na opinião deles, desumanizante, né? Esse tipo de lógica foi mais ou menos ainda sustentada durante o período entre guerras, e mesmo depois da guerra, até que por volta dos anos 1950, no pós-guerra, o filósofo Martin Heidegger levanta uma questão que parece ser crucial até os dias de hoje, a de que o sagrado, ou seja, a espiritualidade, ela deixou de ser algo dispersivo, diluído no social, para ser alguma coisa encampada pela própria tecnologia. A tecnologia ela acabaria por realizar plenamente as aspirações da metafísica, ou seja, o novo homem, o homem da segunda metade do século XX, seria um homem que veria na tecnologia exatamente a corporificação desse sagrado que as religiões não haviam até então conseguido fundir numa única lógica. E este foi, digamos assim, o condutor dos debates nas décadas seguintes sobre a questão tecnologia e sagrado, né? Porque para o Heidegger, o que caracteriza o nosso tempo é que essa sacralização das tecnologias, ela não só cria um mundo, digamos, mais amplo e mais pleno do que as metafísicas anteriores, as religiões anteriores, mas também cria um modo único de pensar e um modo único de estar no mundo que é dentro das tecnologias. Ou seja, não haveria outro mundo possível, outra forma de pensar possível, a não ser essa, e esse é o espírito da fala do filósofo alemão. Neste começo de século, isto ainda fica mais marcante, né, pelo fato de ter acontecido um reaparecimento de novas buscas religiosas, metafísicas e do sagrado, em última análise, que é uma espécie de tentativa, né, de buscar ainda, mesmo assim, uma outra possibilidade de existência que não essa, de alguma forma, anunciada por Heidegger como nosso destino, o destino da civilização ocidental, que é o destino das tecnologias e de como elas incorporaram o sagrado. As novas seitas, as novas religiões, as novas buscas que os homens têm efetuado no atual século, têm demonstrado exatamente que algo não bate, algo não é satisfeito pela sacralização
tecnológica que nós vivenciamos hoje. Ou seja, que ainda existe uma angústia entre os humanos para um outro tipo de saída. Mas outros apostam que, ao contrário, a tecnologia está cada vez mais marcada por esta sacralização. E a gente pergunta, onde está o sagrado? Para onde foi o sagrado? Qual é o peso do sagrado hoje numa sociedade altamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico? Muito bem. Eu vou apresentar então aqui hoje os convidados que farão parte desta sessão, deste debate, que promete ser muito animado e diversificado, né? Eu tenho aqui à minha direita o professor Wilson Roberto Vieira Ferreira, um participante bastante ativo nas discussões sobre tecnologia e sobre comunicação, comanda um blog chamado Cinegnose, bastante acessado pelas pessoas aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, ou seja, uma pessoa que tem uma participação também mediática constante, que foi estudante de jornalismo em Santos e hoje é professor da Faculdade Anhembi Morumbi. O professor Wilson será que está à minha direita, então será um dos debatedores aqui na questão da cinegnose. Ao seu lado, o professor Jorge Miklos, da Unip, que fez seu mestrado em Ciências da Religião, assim como o seu doutorado. Nós sabemos, o professor Carlos Eduardo é doutor em Sociologia, fez seu doutorado na Universidade de Paris, Sorbonne, dentro desse tema, tecnologia e sagrado, ou seja, tem esta formação internacional que, claro, vai, na minha opinião, contribuir de uma forma bastante apropriada para a discussão do tema. E, por fim, ao lado dele, também à minha esquerda, a professora Marcela Schneider, que graduou-se também em comunicação em Santos, é mestre de comunicação pela ECA USP. Eu próprio participei da banca da defesa do mestrado da professora Marcela, né, com o professor Máximo de Felice, e foi uma ocasião, uma cena bastante, digamos assim, ilustrativa para todo mundo, animada, muito rica, né, que foi o mestrado de Marcela. Marcela hoje é professora aqui na FAPCOM, assim como o professor Carlos Eduardo, e o tema da Marcela é sociabilidade no cyberespaço. Eu vou rapidamente, então, dizer quais são as diretrizes do debate de hoje, que acompanha os debates anteriores, os outros 5 poros da comunicação, que vai ser da seguinte maneira: eu vou abrir a fala aos convidados e cada um vai ter o seu, mais ou menos, 15, 20 minutos, aí depende de cada um. Na verdade, o tempo aqui não é muito, digamos assim, tirano, né? Como acontece em muitas ocasiões, né, em que a nossa palavra é cortada na metade porque você ultrapassou aquele tempo. Não, ao contrário, o espírito aqui é ser uma coisa um pouco mais solta, livre, quer dizer, você fala 15, 20 minutos, 25, dependendo da tua vontade e do que você acha que é necessário nessa primeira rodada. Todos vão ter o direito à sua fala, né? Terminada a primeira rodada, aí vão surgir fatalmente outras questões, outras indagações a partir dessas próprias falas, e aí o discurso corre de uma forma mais livre, né? Os poros da comunicação é um debate que se pretende bastante espontâneo, aberto, natural, não é um debate acadêmico, não tem aquelas formalidades da academia, mas tem, mesmo assim, a aspiração de que, através desse debate e através da sua própria naturalidade, surjam constatações, surjam observações, surjam questões não previstas e não esperadas pelos próprios membros aqui da roda. Ou seja, há uma expectativa de que sejam criativos, né? Ou que colaborem, pelo menos, para lançar novas hipóteses aqui no tema em discussão. Muito bem. Terminado isso, então, passaria a palavra ao Wilson Roberto Vieira Ferreira, aqui do meu lado, para que ele, então, comece e diga suas impressões a respeito do tema.
Bom, boa tarde. Prazer, né, estar aqui, o convite do Ciro para participar, né, que a gente conhece de longa data, muitas discussões, né, inclusive, né, nesse tema. Então, olha, até foi sincrônico, né, que nesse momento eu estou assistindo uma série chamada Babylon Berlin, que está sendo passada atualmente no Netflix na Alemanha, né, mas a internet é uma maravilha, a gente consegue acessar em arquivos torrents, né? Eu estou acompanhando, eu terminei a primeira temporada, né? Agora vou para a segunda, mas é interessante ver aquilo como é focado ali no final da década de 20, República de Weimar, né? O início ali da crise, Berlim como uma espécie de Babilônia, né? Um cruzamento de filme noir com o gabinete do Dr. Caligari, né? É excelente essa série. Acho que é a mais cara da TV alemã, segundo diz a crítica. E é interessante, porque é sincrônico, porque ali está mostrado a flor da civilização, o auge da tecnologia naquele momento, o cinema, né? E como a polícia de costumes, depois de uma batida feita num pequeno estúdio de cinema que fazia vídeo pornográfico, pedofilia, e dali vai puxando o fio da meada que vai pegar toda a elite, ali inclusive proto-nazista, né? Que estava surgindo naquele momento. Como aquela civilização, aquela cultura no auge tecnológico, que é mostrado ali o caso do cinema, né, o filme e outras tecnologias, conseguiu produzir uma coisa tão regressiva, né, surgir ali aquele misto de hiperinflação, ressentimento, né, em relação à derrota da Primeira Guerra Mundial, o que minou, né, a experiência democrática da República de Weimar. Então é interessante o paralelo ali de alta tecnologia, alta cultura, uma cidade, né, tão rica culturalmente, conseguiu produzir algo tão regressivo, que é o que aponta para a segunda temporada, né, que eu estou assistindo, que ali é uma mistura de Dr. Mabuse, gabinete do Dr. Caligari. Ali está surgindo a questão ali parece de um demiurgo ali central, que é um hipnotizador, que parece que está manipulando tudo ali ao redor, o que aponta para a ascensão, a eclosão do nazismo, né? Depois de todo aquele ressentimento. Como é que pode trilhar essas duas coisas, obscurantismo e alta tecnologia, né? Então isso é a primeira reflexão minha, né? Vindo para cá, eu tive um insight, nossa, é incrível como está coincidindo, né, esses dois temas e essa série Babylon Berlin. Outra coisa é a minha experiência com a internet, né? Porque a primeira vez que eu vi internet não foi aqui no Brasil, foi em Buenos Aires. Né? Eu fui num cruzeiro marítimo, claro que não tinha Roberto Carlos nesse cruzeiro, não tinha Roberto Carlos, um cruzeiro marítimo até Montevidéu, Buenos Aires. A minha esposa na época tinha parentes, né, em Buenos Aires. Pela primeira vez eu vi o Google, né? Isso meados dos anos 90. Aí eu acessei, a primeira coisa que eu acessei, nunca me esqueço, foi Povo e Rilho. Nossa, o que será que acontece que se eu digitar? E apareceu um monte de coisa, eu fiquei maravilhado, assim, nossa, tecnologia, Biblioteca Universal, coisas Borges. assim, né? A janela aberta para o mundo, né? Aquela coisa que você vai conhecer coisas, vai ter acesso à sua mão à Biblioteca Universal. Aí isso me lembrou Humberto Eco, né, a televisão, A Transparência Perdida, né, que é um texto clássico, que também a televisão, no seu início, apontava como uma janela aberta para o mundo, né? Quer dizer, você vai poder acessar qualquer ponto do planeta a partir da sua tela, dentro da sua casa, e acessar esse conhecimento universal, público. E nesse texto, que é sensacional, ele faz a trajetória do fim da televisão, como ela se fechou em si mesma, virou uma mídia fática, metalinguística, e ficou opaca e não se abriu mais para mundo nenhum. Então, e é interessante como a internet acabou vem trilhando por esse mesmo caminho, desde ali de meados 95, 96, minha primeira vez que eu vi internet, e como até o final da virada, né, do final do século XX para o XXI, essa coisa libertária, cyberativista, né, da internet, com os arquivos MP3, né, você vai compartilhar todos os conhecimentos, e toda a apologia que estava sendo feita à internet, como depois ali da quebra da bolha, né, das empresas .com, o crash do Nasdaq ali na virada, como acabou se transformando em outra coisa a internet, e ela está adquirindo essas características que Humberto Eco colocava de não tem mais janela aberta para o mundo. Você tem algoritmos
quer dizer, as empresas gigantescas lá do Vale do Silício estão construindo algoritmos que parece que conhecem muito mais do que nós mesmos, né? Conhecem muito mais da gente do que nós mesmos. E está criando o chamado efeito bolha, né? Quer dizer, cada vez mais a gente está imerso em nós mesmos. Quer dizer, aquela função de comunicação, né, que seria a internet, está virando uma coisa puramente aditiva de informação em que você está imerso em si mesmo, na sua própria experiência, o que está criando um efeito bolha, né? Agora, o que isso tem a ver com o sagrado? Tem a ver com uma coisa que eu vejo essa ascensão, essa mudança que está ocorrendo da internet, de uma janela aberta para o mundo, por uma coisa fechada em si mesma, fática, né? Na verdade, a gente, de tanto experimentar, trabalhar na internet e redes sociais, os algoritmos começam a aprender com a gente e criam um mundo ideal de que você está imerso numa bolha, tá? Então, você tem aí o que eu vejo uma mudança do conceito de inteligência artificial, tá? Você tinha um conceito de inteligência artificial, sei lá, na época do Asimov, né? Do Eu, Robô, aquela coisa da tecnologia como prótese, como extensão humana, né? Uma coisa, vamos dizer assim, antropocêntrica, no sentido de que você vai ter servos mecanismos ou aquela coisa do robô. Quer dizer, na verdade, uma atualização do mito do Golem, tá? Quer dizer, uma coisa arquetípica, né, do imaginário se materializando na tecnologia. Tem um sociólogo muito interessante português chamado Hermínio Martins, que eu nunca me esqueço esse texto, Hegel, Texas e Outros Ensaios, né, de 1996, que ele fala em tecnognosticismo, né, gnosticismo tecnológico, que eu fiquei assim, pô, parece uma contradição em termos, né, tecnologia e gnosticismo, que ele via esse processo de viragem, né, dessa questão da tecnologia como servo-mecanismo, próteses humanas, para a negação do orgânico, tá? Um momento em que você vai viver uma situação de que tudo que é aquilo que tem a ver com o orgânico, a finitude, a morte, a contingência, isso vai ser negado por uma espécie de um eu poderoso, né, que vai descorporificado, vamos dizer assim. Ele chama esse fenômeno de gnosticismo tecnológico. E aí outros autores, Viktor Ferkins, aí vai afora, começam a discutir essa questão de até chegar o Jaron Lanier, né, que tem um livro interessante, Você Não é um Gadget, né, que foi traduzido aqui, Você Não é um Aplicativo. É um livro bem interessante nessa onda de aplicativos que a gente está vivendo, aplicativo para tudo. Que ele fala de uma religião do Vale do Silício, uma religião das máquinas, tá? Que aliás é um título lá do livro do Eric Felinto, que estaria por trás dessa, que ele vê assim uma espécie do Vale do Silício como uma grande nova religião, tá? E tem outros caras, uma nova religião dessa de que você tem todos os engenheiros, o Jaron Lanier falando, né? Muitos engenheiros, desenvolvedores, programadores, eles têm alguma coisa incorporada de como se eles fossem missionários de uma nova época, né? De um misticismo, vamos dizer assim, um milenarismo, né? Uma coisa mística, né? De uma coisa que estamos levando para uma outra época, um novo futuro em que... Mas existe algum texto, uma escritura nesse tipo de milenarismo, messianismo, de missionarismo? Você tem o Robert Jalstrom, por exemplo, que ele, na época, isso até 10 anos atrás, ele era diretor científico da NASA, que ele fala em texto, Robert Jalstrom, que é até nome de telescópio. Você vai na Amazon comprar, eu quero comprar um telescópio, tem lá Jalstrom, né, que virou uma grife, o cara. Então, ele fala o seguinte, ele espera um momento em que o eu seja digitalizado e façamos um upload final. E deixamos nossos corpos aqui, vamos viver num cybercell da informação em que viveremos para sempre, abandonaremos o orgânico, a finitude e tudo mais. O Jaron Lanier... Isso é a história da Netflix, né? Netflix é que tem esses tipos de temas, né, no Black Mirror, aquelas coisas... Exatamente, né? Que eles acabam incorporando essa tema, os roteiristas, né, acabam incorporando essa coisa que esses engenheiros, cientistas computacionais, eles estão discutindo, não só em questão de cafezinho, né, de bate-papo, mas seriamente em termos de textos, principalmente a revista Wired, né? Sim. A Wired é a Bíblia, é lá que você vai encontrar muitos desses textos, desses ensaios que volta e meia está girando em torno desse tema, tá? Que eles chamam de religião das máquinas. O Arthur Crocker,
Ele fala, por exemplo, em capitalismo pentecostal. A reflexão que ele fez lá, fazia no final do século, capitalismo pentecostal. O que é isso? Aí a gente começa a se aproximar essa coisa que eu estou falando de algoritmo, imersão em si mesmo e essa faceta do sagrado que, para mim, tende para o obscurantismo. Ele fala em capitalismo neopentecostal como que seria a origem dessa religião das máquinas, essa coisa de sulismo batista, luteranismo, mormismo. É uma típica religião americana concentrada na autodivinização. Quer dizer, a ideia da busca do sagrado pessoal, a busca do Jesus pessoal, vamos dizer assim, e em busca dessa autodivinização. Na verdade, daí você vai ter um multifacetamento em, por exemplo, a força do pensamento positivo, as tecnologias de autoajuda, tudo aquilo que eu pelo menos chamo de engenharia do espírito. Isso que está sendo no seu conjunto, né? Então, essa coisa que você tem que criar uma autodivinização, tá? Buscar o sagrado em você mesmo. Isso soa muito essa questão do gnosticismo. Enfim, parece que o Arthur Crocker, né, falava em capitalismo pentecostal dessa maneira. Isso parece que impregna todos esses desenvolvedores, cientistas de computação do Vale do Silício, e parece que eles pensam seriamente numa ideia de que você viveria no seu futuro em mônadas fechadas, no sentido Leibniz mesmo, mônada fechada, porque, na verdade, a única verdade é solipsista, seríamos nós mesmos. E aí você vai buscar o sagrado. Quer dizer, é uma visão solipsista, como, por exemplo, você vai buscar na cientologia, que é um desses subprodutos, em que você poderia acessar o seu banco de dados, né? Essa reinterpretação da mente como computação, acessar seu banco de dados e simplesmente deletar aquilo que te incomoda, e você se libertaria justamente todas essas contingências orgânicas e viveria nesse mundo de plenitude espiritual, só que solipsista, né? Mas paradisíaca, né? Paradisíaca. Tem um filme interessante, você falou em paradisíaco, que é um filme chamado Other Life, é um sci-fi independente agora de 2017, que é claro, é uma ideia de realidade virtual, uma empresa, uma startup, né, como está na moda, desenvolve esse aplicativo de realidade virtual chamado Other Life, que é para aquelas pessoas que não têm tempo para lazer. Então você viveria, por exemplo, 1 ano numa praia paradisíaca, enquanto aqui no mundo real teria se passado apenas alguns minutos. Tá? É claro que envolve uma droga e toda uma reinterpretação da realidade virtual a partir de uma interface bioeletrônica, digital. É uma coisa sofisticada. Mas é interessante, por que eu estou citando esse filme? Porque essa coisa de incorporar essa questão do sagrado, essa coisa solipsista, como uma forma de lazer e divertimento. Você vai ver, por exemplo, desculpe eu citar um outro autor, o Henri Lefebvre, essa crítica da vida cotidiana moderna que ele fazia, que ele colocava essa questão do passado, né, o sagrado, as festas, como algo paralelo ao profano, o que seria o nosso cotidiano, né? Não havia esse conceito de cotidiano no mundo antigo ou medieval. Quer dizer, o sagrado era vivido naqueles momentos de dias de festas, né? Que dava interrupção dos momentos profanos de trabalho. O que você vê em filmes como esse Other Life, que eu acho que está na cabeça desse pessoal do Vale do Silício, é incorporar definitivamente o sagrado no cotidiano, na própria cotidianidade. Esse filme Other Life eu acho fantástico, até no blog lá eu desenvolvi uma análise desse filme mais profunda, até pegando por Henri Lefebvre e tudo mais. Essa coisa de administração. Eu acho que Henri Lefebvre tomou isso do Marcel Mauss, né? Da questão do sagrado e do profano, né? Que é essa coisa que ele chamava de sociedade de consumo dirigida, em que você vai ter esse cotidiano onde o sagrado entra no mundo administrado, tá? E você vê esse fenômeno hoje aparecendo assim muito cotidiano, em que essa coisa do sagrado, de autodivinização, vira as tecnologias do eu, a engenharia do espírito voltada para o sucesso. Tá? Como uma espécie de a autodivinização aplicada no cotidiano, na cotidianeidade, como
para aumentar sua performance no trabalho, na sua carreira e tudo mais, se libertando daqueles pesos da contingência física, orgânica, que parece que bloqueia a vida. Então, o que se chama assim genericamente, que eu falo, né, muitos autores também falam de tecnognosticismo, seria essa nova religião que estaria presente no Vale do Silício. Agora, não sei se eu estou avançando aqui no tempo, que a gente fala em gnosticismo, quer dizer, eu pessoalmente, na minha pesquisa de mestrado, né, que foi sobre cinema gnóstico, eu me aprofundei na questão do gnosticismo, inclusive chegando à questão dos evangelhos apócrifos, toda aquela discussão tal. É interessante que o tipo de gnosticismo que está sendo trabalhado, o tipo de imaginário, é o gnosticismo cabalístico. Tá? Isso é uma questão que a gente pode até discutir, se aprofundar, e os telespectadores que, se quiserem, podem até acessar o blog e tem isso mais desenvolvido. E não um gnosticismo alquímico. Tá? Na verdade, você tem, por exemplo, na tradição judaica, 2 tipos de narrativas do Golem. Tá? Uma do século XI e outra do século XIII. A do século XI é nitidamente essa coisa de que o Golem, né, que quer dizer o não formado, precisa das letras de Deus, né, as letras, os códigos, que depois ele vai ganhar vida. Tá? Já do século XIII, já é uma advertência de que o homem, ao criar o Golem e ele desenvolver esse código, ele pode virar Deus. Uhum. Tá? O que teríamos aí toda aquela questão da morte de Deus, né? Uhum. Desde Nietzsche, né? O fim de Deus, o homem se tornando Deus, o que é uma advertência. E parece que esse gnosticismo cabalístico do século XI, né? que está imaginando, motivando todo esse imaginário, a ideia de que, na verdade, o código antecede a própria existência. Vamos dizer, a precessão dos simulacros, vamos dizer. O simulacro antecede o próprio real. Uhum. Então, você vê toda essa reinterpretação da vida pelo DNA, o código genético que daria sentido, organização à existência e tudo mais, até chegar aos algoritmos atuais. Quer dizer, os algoritmos é que estão ditando a nossa vida, uhum, criando essa bolha e dando sentido para a nossa existência. Então, vamos colocar assim, em cada aplicativo que você está acessando, em cada busca que você faz no Google, em cada postagem que você coloca no Facebook, os algoritmos estão aprendendo com você e estão criando um mundo para você. Esses algoritmos, eles estão antecedendo sua própria existência, tá? Ou dando sentido. Tá? E nesse sentido, a ideia daquela advertência, olha, se você vai criar golems, na verdade, você está se tornando o próprio Deus, e isso não é legal. Isso não vai terminar bem. Então, aonde isso não vai terminar bem? Na medida que você vai criando um mundo solipsista, esses algoritmos estão criando esse mundo solipsista para nós, a gente pode ter como consequências, aí que tem essa questão, a minha opinião, né, a questão do obscurantismo. Mundos solipsistas podem criar, ou estão criando, ódio, intolerância. Sim, que são fechados. Mundos fechados. Fechado, mônadas fechadas, como Leibniz dizia, mônadas sem janelas, né? Elas não têm janelas, tá? Não são abertas para o mundo. Então você está criando um mundo que não há comunicação, é uma incomunicabilidade total. Você tem informação, ou melhor, aquela divisão sinalização, informação, comunicação. Uhum. Você tem sinalização pela experiência que as experiências imersivas dão, que é muito impactante, são sinalizações que te dão. Mas, no fundo, não passam de informações aditivas. Na verdade, os algoritmos estão apenas aditivando de forma acumulativa aquilo que você já conhece, esse mundo. E não há comunicação. Eu acho que se a gente vai discutir a questão de tecnologia e obscurantismo, como essa, vamos dizer assim, religião americana, que eu acho que está motivando a própria globalização, e inclusive o golpe político aqui no Brasil, que é essa questão do neoliberalismo, o empreendedorismo, livre iniciativa e tudo mais, que é o que animou aqui o golpe brasileiro. Tá? Eu acho que tem que ser pensado por aí. Até que ponto o obscurantismo tem a ver com tecnologia e incomunicabilidade. Muito bem, Wilson. Acho que foram tantos os insights que você já provocou, né? Eu acho que realmente são... e você traz, inclusive, a questão do sagrado, né?
de um outro ponto de vista, do ponto de vista da antropologia, no caso, o sagrado são as festas, o sagrado é a extravasão do profano, né? Que o profano não dá conta, o sagrado dá conta. Quer dizer, uma outra leitura para o sagrado, né? Que não é a leitura que as pessoas normalmente associam ao termo sagrado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que já há tanta coisa aqui, mas vamos os demais, né? Que são essa, por favor. Bom, boa tarde. Por mais uma vez, poder participar do Comunicação, sempre é um momento